que é a mais importante, mais emblemática para todo cristão. Muitos homens libertadores, guerreiros passaram pela terra. Homens bem, homens que guerrearam por nações, mas só um morreu e ressuscitou. Ele disse que, preste atenção nisso, ele disse que viria, e ele veio. Muitos não creram, e nós vamos ver isso hoje na palavra aqui. Falou, ele iria vir. Se você perceber, o que nós vamos tratar hoje, o tema da Páscoa, ela começa lá em Êxodo. E eu mandei isso para algumas pessoas do grupo. Você que leu, você que não teve preguiça de ler, irmão, que foi um pouquinho grande, né? Você já está um pouco inteirado do que nós vamos falar aqui. Sempre quem lê, eu não estou perguntando se você gosta de ler, eu estou falando que sempre quem lê vai estar um passo na frente, pode ter certeza, em tudo. Profissionalmente, na vida com o Senhor. Se você lê, irmão, não estou perguntando se você gosta de ler, eu estou falando se você lê, você sempre vai estar um passo na frente. Sempre. Ele falou que viria e veio. Ele falou que iria morrer, e naquele tempo eles não entenderam, porque os discípulos estavam ali do lado, mas esperavam um reino terreno, mas ele morreu. Ele falou que iria ressuscitar. Alguns duvidaram e duvidam até hoje, mas ele ressuscitou. Agora eu queria que você não parasse aí, porque ele falou mais uma coisa que você precisa estar atento. Ele falou também que vai voltar. Às vezes nós pegamos esse dia e nós celebramos aquilo que nós cremos. Oh, ele ressuscitou, glória a Deus! Mas qual é a nossa vida diante dessa ressurreição? Porque ainda tem mais uma etapa, ele vai voltar. Se tudo que foi falado cumpriu até aqui, não é possível que você que creu nisso tudo não creia que a última etapa não vai ser concluída. E isso requer para mim um sentimento, um peso de responsabilidade. Amém ou não amém? Com tudo que aconteceu, com tudo que nós vamos ver aqui transcorrendo dessa história. Então eu queria que você abrisse comigo lá do início, onde nasceu a Páscoa, pastor. Vai lá em Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Hoje nós vamos ter aqui, quando você está achando aí, a apresentação da Flora. Está aí a Flora? Está aí? Tá? Amém? Está ali a apresentação da Flora aqui no final. Também um culto em ações de graças a todos que a gente fez aqui no último ano, né? Todos que passaram aí no Enem, estão na sua nova etapa de vida. E hoje o culto também de ações de graças. Júlia vai estar falando melhor aqui no final, né? Sobre, não vai não? Sobre isso. Amém? Nós vamos estar orando e agradecendo por isso também. Quantos acharam em Êxodo capítulo 12? Diga amém. Antes da gente ler aí, eu quero que você entenda que esse livro aqui, ele trata da formação, da identidade do povo israelita. E também, preste atenção nisso, ele trata dessa formação, mas também aqui há uma parte que Deus está reacendendo dentro deles aquela aliança patriarcal. Abraão, Isaac, Jacó. Isso vai ser reacendido dentro desse povo. Amém ou não amém? Acharam aí? Pastor, aonde que começa então? Aqui fala, o meu título aqui é a instituição da Páscoa. Não sei qual é o título que está na sua Bíblia.
E o título dessa mensagem de hoje é a Páscoa. Amém? Então, lá no verso 11 vai estar escrito assim: desta maneira o comereis aí é o cordeiro, tá? Como que vocês vão comer? Lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-los-ei à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Você pode curvar sua cabeça? Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, te damos graça. O que pedimos é a compreensão, Pai, iluminação do alto, para nós compreendermos aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite de hoje, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos aqui, Pai, tudo que é contrário a esse momento, Pai, todo sono, toda a dispersão de mente, Pai, tudo que vem para confundir, tudo que vem para atrapalhar aqui, nesse momento aqui, repreendemos em nome do Senhor Jesus. Seja repreendido em nome de Jesus, Pai. Aqui nós declaramos, Pai, um tempo de conhecimento, Pai, dessa palavra e dessa semente que nós queremos sim que germine no nosso coração, em nome de Jesus. Pode dizer amém? Toda vez que você abrir a sua Bíblia, toda vez, peça para o autor dela também abrir o seu coração. Vou repetir. Toda vez que você abrir a sua Bíblia, peça para o autor dela abrir o seu coração. Nós precisamos, porque tem muitas coisas aqui que é de difícil compreensão, se não for o Espírito Santo, se não for pelo Espírito Santo. Eu quero declarar aqui, todos que nesse momento, Pai, em nome de Jesus, todos que não conseguem ter aquela compreensão do alto ao qual nós falamos aqui, todos que têm dificuldade, Pai, nesse momento, nós queremos declarar a mente aberta, o coração aberto para tudo que o Senhor deseja derramar aqui, Pai, para tudo que o Senhor deseja fazer, Pai, mais do que nós vemos com os nossos olhos, mas no interior de cada um, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai. Amém? Então, esse livro trata disso, dessa reaquecer do coração, com essa aliança patriarcal, com a formação da identidade desse povo, dos israelitas. E exatamente na época, irmão, de Jacó, eles estavam passando por uma dificuldade muito grande, fome, seca, e eles decidem sair dessa terra, então eles vão para o Egito. E lá isso até dá certo por algum tempo eles estão plantando, estão colhendo, então eles estão prosperando de alguma forma, só que num determinado tempo o governo troca, entra o faraó, e esse governo ele é totalmente contra os israelitas. Eles tinham medo, porque é um povo muito numeroso, então a gente não pode facilitar para esse povo aí, pode ser que eles tomem esse poder. Então esse novo governo começa a escravizar esse povo. Esse novo governo começa então a ser contrário em todas as ações contra esse povo de Israel. E aqui no momento que nós estamos, no capítulo 12, é exatamente isso aqui que está acontecendo. Esse povo aqui, eles estão oprimidos, eles estão escravizados, eles estão sendo humilhados por esse novo governo egípcio, e o povo também não tinha mais tão vivo assim na sua memória aquela aliança a qual nós falamos, aquela aliança patriarcal, aquela expectativa, aquela esperança já não existia também na memória desse povo aqui. Eles estão em terras estranhas, não estão na terra deles, eles estão sendo maltratados, e aqui, nesse momento, eles vão experimentar a intervenção divina. O Senhor vai começar a reaquecer isso neles, vai começar a reanimá-los, e
Se você voltar um pouquinho só no capítulo 3, é aquela famosa passagem de Moisés, aquela sarça ardente que o Senhor fala com ele. Volta aí um pouquinho na sua Bíblia, capítulo 3. Por quê? Olha essa passagem aqui com uma ótica. Olha aqui para mim. Você precisa ler a Bíblia com uma ótica. Tudo aponta para o Messias Salvador. Essa é a ótica. Eu sei que algumas pessoas têm pegado a Bíblia e a mensagem, que é essa mensagem da Páscoa, essa mensagem que nós falamos hoje, para muitas outras coisas. Tem gente que pega para botar no meio de negócios, fazem de tudo, contexto, fora de contexto, fazem de tudo. Mas a Bíblia, tudo, desde Êxodo que nós estamos lendo, desde o início de tudo, aponta para Jesus, o Messias, o Salvador, a nossa reconciliação com o Pai. Amém? Então, leiam com essa ótica, porque você vai entender, por exemplo, Abraão, Isaac. Você vai entender um pai que dá o seu filho, o sacrifício, vai lá, vai sacrificar o filho numa direção do próprio Deus. Bom, isso aconteceu ou não aconteceu? Deus Pai sacrifica, Ele envia Jesus por amor a mim e a você, por essa reconciliação. Isso aconteceu ou não aconteceu? Amém? A gente vai ver Moisés sendo levantado como um libertador para o povo, mesmo ele não se achando capaz. Amém? Ele vai ser levantado como Jesus. Eu estou falando aqui, irmão, velha aliança, e você, na sua ótica, pode jogar tudo para a nova aliança, tudo para os nossos dias de hoje, tudo para a nossa relação com Deus, Cristo Jesus, Pai, tudo é jogado. Ele está levantando aqui então no capítulo 3, ele chama ele naquela sarça ardente, apareceu aí no verso 2, naquela chama de fogo. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e essa grande maravilha, por essa sarça que queima. Ele está em dúvida ali, ele vai para aquela sarça, ele não vai para aquela sarça. Vendo o Senhor, voltava para Deus, no meio daquela sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus continuou falando: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que pisa a terra é santa. Disse mais: eu sou Deus do teu pai Abraão, Isaque, Jacó. Moisés escondeu o rosto porque tinha medo de olhar para Deus, e disse: Senhor, certamente vi a aflição do povo que estava no Egito. Olha o verso 9 aí: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. Eu queria que você se atentasse um pouco nisso aqui. O clamor dos filhos de Israel chegou até Deus, e Deus está se movimentando através do clamor dos seus filhos. Ele está ali levantando esse então libertador, e ele fala: vem agora e eu vou te enviar a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus fala isso com Moisés, e Moisés vai responder então: quem sou eu? Eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? O Senhor, acho que se enganou. Eu, um homem que tem problemas na comunicação, será? É isso mesmo? E Deus respondeu, olha o que Deus respondeu, olha aqui para mim: e eu serei contigo. Eu queria que você se apegasse a isso aqui por um momento, porque às vezes nós recebemos direções da parte de Deus, o nosso coração se aquece assim quando alguém fala. Às vezes é de forma direta que acontece no seu quarto em secreto, às vezes através de um irmão, e ele está falando: irmão, filho, eu estou te levantando para isso. E você e eu, nós ficamos: não é possível, não é comigo não, eu tenho essa complicação. Eu acho que isso aí é um engano. Isso aí é pro Luciano, é pro Júlio, isso não é para mim. Ei, você vai ouvir o Senhor falando assim: eu serei contigo e eu vou te enviar, eu vos farei subir, ou seja, eu vou te levantar,
E aí continua ainda, ele falando: mas Senhor, o que eu vou dizer quando eu chegar lá? Eu não sei nem o que fazer, irmão. Moisés falou isso: eu não sei nem o que fazer, eu não sei nem o que falar. O que eu vou chegar na frente do faraó e eu vou dizer o quê? Eu vou chegar na frente do povo e eu vou falar o quê? Aí Deus responde assim, diga assim: eu sou o que sou, presente, passado e futuro. A natureza dele, irmão. Eu sou o que sou, eu que te envio. E ele vai continuar assim: e assim serei lembrado de geração em geração. Deus continua movendo, irmão, nos direcionando para algo muito maior do que nós podemos construir para nós mesmos, só para nossa casa e para nossa família. A gente precisa, o primeiro lugar está sim ali, suprindo essas necessidades, irmãos. Tudo é no completo, mas aqui, em relação a quem você é nele, ele continua levantando pessoas nos dias de hoje, irmão. E ele continua dizendo, além do que nós achamos que nós somos capazes ou não, e muito mais para uma obra que a gente pensa que é só para quem está aqui do nosso lado, mas o que Deus pode fazer através de você, irmão, pode ser para uma próxima geração, de geração em geração. Aquilo que nós recebemos, Paulo fala aos Coríntios: olha, o que eu recebi do Senhor, agora eu informo, eu passo para vocês. Os instrumentos nas mãos do Senhor, aqueles que continuam passando adiante o que um dia receberam de graça e por graça da parte dele. Um lugar que ele está dizendo. Então ele vai um pouquinho mais adiante aí no verso 17, dizer assim: portanto disse eu vos farei subir a aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Morreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Aqui ele está dizendo assim: aquele povo está lá, eles estão subjugados, eles estão ali agora vivendo aquele momento de opressão, de humilhação. Agora eu é que vos vou fazer subir. A salvação vem de mim. A escravidão lá é tão severa, sim. O povo está tão oprimido, sim. Agora esse povo, eles pelas forças deles não podem sair dali, pela habilidade que eles têm de guerrear também não podem mais sair daquela situação. Então Deus está dizendo: olha, eu os alcanço com a minha graça, com a minha misericórdia, sou eu que tiro esse povo de lá. Ainda que ele vai dizer no verso 19, olha, você vai chegar lá e você vai estar de frente com o faraó e ele não vai deixar o povo sair de lá. Ainda que eu tenha que usar mão forte, eu vou tirar o meu povo dali. Eu vou usar você para libertar o meu povo dali. Eu vos farei subir. Eu vou fazer vocês prevalecerem contra aquilo que é muito maior do que vocês, mas não é maior do que eu. Trazendo lá de Êxodo para o seu povo nos dias de hoje, continua sendo uma mesma realidade na minha e na sua vida. Quem de vocês poderia estar aqui por conta própria? Quem poderia vencer os desejos descontrolados da sua carne? Quem poderia vencer o engano do seu próprio coração? A perversidade do seu próprio coração? Irmão, nessa guerra que Paulo fala de carne militando contra o espírito, já é uma luta constante, fortalecendo o nosso espírito, fortalecendo a nossa fé, já é uma luta constante. Você consegue imaginar sem isso o que seria de mim, de você? Se ainda não fosse a mesma graça, a mesma misericórdia, quando ele aqui está usando o libertador Moisés para livrar esse povo, na mesma esfera ele usa o libertador Jesus para nos livrar da condenação eterna. E para nos livrar, na maioria das vezes, de nós mesmos. Se a gente olhar um pouquinho para trás, quantas e quantas vezes
Irmão, quantas vezes Deus envia os seus profetas e o povo dá as costas para aquilo que ele diz? Quantas vezes? Isaías, Oséias, quantas? A ponto de eles chegarem assim: lancem fora a idolatria, vocês estão enfermos da cabeça aos pés. Até chegar a um ponto em que para o profeta ele já fala assim: não, esse povo não está mais enfermo, esse povo já não está mais fraco, agora esse povo está como ossos sequíssimos. A visão do vale de ossos secos. Agora é só uma intervenção para os ossos sequíssimos se levantarem de novo. E na sua infinita graça e misericórdia, ele faz mais uma vez e retira o povo da escravidão mais uma vez, e te tira da escravidão e me tira da minha escravidão mais uma vez. Somos libertos nesse amor e nessa misericórdia daquilo que a cobiça dos nossos olhos insiste em nos aprisionar todos os dias, a você ficar preso na falta de perdão, a você ficar preso na promiscuidade, a você ficar preso no consumismo. Aí, com tudo isso, eu falei aqui na semana passada, estamos presos a isso e acabamos virando mentirosos, porque a gente começa a mentir para aquelas pessoas que estão próximas de nós, que estão mais perto, e aí agora a gente também já se tornou um mentiroso. Estamos presos. Cada dia algumas armadilhas que estão à nossa volta e nós continuamos presos. Aí ele vem, como eu falei aqui, como o salmista Davi falou, né? Corta esse laço dessas armadilhas e nos faz livres de novo, como fez esse povo aqui livre de novo, tirando do governo opressor de Faraó. Só que Moisés vai chegar diante desse homem. Quem é o homem hoje mais poderoso do mundo? Sei, o presidente dos Estados Unidos, da Rússia? O sistema que está por trás desses presidentes, talvez? Não sei. Mas Moisés, ele está recebendo uma direção de Deus de chegar diante do homem mais poderoso do mundo. O Faraó era o homem mais poderoso do mundo. Ele chegar diante desse homem e ele tem que falar assim: olha, eu agora quero que o Senhor liberte esse povo, e ainda que o Senhor não prenda os despojos, que deixe eles levarem toda a riqueza deles, todos os despojos. Sabe o que Faraó falou para ele? Ele seguiu a orientação de Deus. O Faraó falou assim: quem é você? E quem é esse Deus que você vem no nome? Javé. Quem que você pensa que você é? Vou fazer o seguinte, chama lá, vou carimbar aqui, trabalho dobrado para o povo. Pronto, eu vou tirar algumas coisas agora, eu já tirei muito, vou tirar mais coisas ainda agora desse povo. E isso começa a acontecer, e Moisés, ele vai questionar no verso 22 do capítulo 5, ele vai questionar, se você quiser, pode acompanhar aí. Ele está ali, o povo está em crise. Ele também começa a entrar em crise, porque o povo não só é Faraó que não crê, mas o povo agora já não está crendo mais também. Calma aí, você veio em nome do Senhor, tá? Aí você vai lá e fala isso, tá? Só que agora a gente está sofrendo mais do que antes de você chegar. E também começa a despertar neles, olha, isso não é da parte do Senhor. Esse não é um profeta, não é o nosso libertador. Na crise do povo ali, irmão, Deus, ele está revelando a sua vontade. Tem algumas crises que a gente passa que, se você for perceber bem a fundo, Deus está revelando a vontade dele para você. No meio de algumas crises que só nos nossos olhos humanos nós vamos questionar e falar: não, isso não é de Deus, isso não veio da parte de Deus, eu estou sofrendo mais. E Deus, no meio daquilo ali, ele começa a
reaquecer a aliança dos patriarcas. Ele começa a se revelar e fazer aquilo também ser uma verdade para esse povo que estava experimentando tudo isso. No capítulo 6, do 2 até o verso 9, Deus promete então livrar os israelitas, e ele diz assim, falou a Moisés: aparecia a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci minha aliança a eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra que habita com os peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Ei, tem hora que a gente está tão oprimido, irmão. Tem hora que, como eles aqui, já entregando os pontos. Essa é uma passagem que nos traz aqui uma certeza do quanto que Deus não está insensível ao clamor dos seus filhos. No clamor dos meus filhos, me atentei à nossa aliança. Percebeu isso, irmão? Por que você está falando isso, pastor? Porque eu quero incentivar você, quando os dias são mais difíceis, não deixar de clamar. Eu quero incentivar você, quando os dias estiverem piores, você clamar mais ainda a esse Deus que tem e guarda essa aliança com você. No clamor dos meus filhos, ainda ouvi os gemidos daqueles que os egípcios estavam escravizando. Verso 6: portanto, dize os filhos de Israel: eu sou o Senhor. Olha ele falando para Moisés, vai lá e fala para eles: eu sou o Senhor, eu vos tirarei debaixo das cargas do Egito, eu vos livrarei da sua servidão, resgatarei com o braço estendido, com as grandes manifestações de julgamento. Verso 8: eu vos levarei à terra ao qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e darei por opressão, eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel. Irmão, mas olha o que está aí, eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dureza, da dura escravidão. Ainda assim, Deus está mandando profetas, Deus está mandando algumas palavras, e aí o povo, pelo que ele não está vendo, por isso que fé é andar pelo que a gente não vê. Porque quem não tem fé, ele só anda pelo que ele vê. Se o povo tivesse naquele momento, alguma coisa acontecesse para que eles saíssem dali, foi Deus, por quê? Porque aconteceu o que eu queria. Deus não vai se mover pelo que você quer. Ele está falando assim: se mova pelo que eu desejo, e vai ser o melhor para a sua vida, porque sou eu que vou te guardar. Então fica mais fácil, pelo que eu estou vendo. Então eles não estavam vendo ainda, não. Então eles estavam ali duros com o coração, porque ainda estavam nessa escravidão. Agora, quando Deus deseja libertar, quando Deus deseja alcançar, irmão, ninguém pode impedir. Ele continua com o seu libertador, Moisés, e hoje ele continua com o libertador Jesus. As palavras continuam chegando até a mim e você, elas continuam alcançando nações. Amém ou não amém? Continuam. E já que eles estavam nesse interim, eu acredito ou não acredito? É de Deus ou não é de Deus? É um profeta ou não é? Já que eles estão nesse interim, então Deus começa o que é muito conhecido como as 10 pragas do Egito. E ele começa a se revelar não só àquele povo e reacender dentro do povo aquela aliança, mas ele também começa a se revelar que existe um homem mais poderoso para o próprio faraó do que ele mesmo. Então ele manda Moisés ir lá e começar a falar dessas pragas. E faraó, ele não atende o pedido de Moisés. Vem a primeira praga, as águas se tornam como em sangue. Vem a segunda praga, a praga das rãs. Vem a terceira, dos piolhos. Vem a quarta praga, das moscas. A quinta, a peste nos animais. E animais era, o poder aquisitivo,
ele se moveu ali, plantação, os animais. 6ª praga, as úlceras. 7ª praga, a chuva de pedras. A 8ª praga, os gafanhotos. A 9ª praga, as trevas. Houve trevas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Ninguém vê ninguém, irmão. E o capítulo que nós lemos, capítulo 12, é quando vai iniciar a 10ª praga. Os primogênitos vão morrer. Aqui começa então o que nós chamamos hoje de Páscoa. Chega aqui no capítulo 12, disse o Senhor a Moisés logo no primeiro versículo. Acompanha comigo. Esse mês, quem achou aí? Amém? Ele disse assim: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Fala toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si o cordeiro, segundo a casa dos pais, o cordeiro para cada família. Aqui, irmão, não vou ler tudo, mas ele está explicando como vai acontecer esse rito com o cordeiro. Ele está dizendo ali: olha, se um cordeiro for muito para uma família, chama aquela que não tem. Isso te lembra alguma coisa? Estar em família, desfrutar da mesma mesa, desfrutar da ceia, e lembrando, e o sangue sendo um principal elemento que vai os livrar da justiça divina. Isso lembra alguma coisa de você? Exatamente. É a Páscoa. A ceia que nós celebramos é a nova Páscoa. E é a última aliança de Deus para com a humanidade. Aquilo que está acontecendo aqui nasce, eles estão aqui explicando como esse cordeiro deve ser imolado. Ele vai dizer, ele não pode ter nenhuma mancha, nenhum osso vai ser quebrado. Agora, você lembra de Jesus na cruz? Nenhum osso foi quebrado, o que era natural acontecer. Porque se passasse muitos dias naquela posição, eles davam uma pancada, quebrava a perna para que o corpo caísse e de uma vez só eles morressem. E isso não aconteceu com Jesus, sendo natural que acontecesse. Não foi, aquele cordeiro também não tinha nenhuma mancha, Jesus também não tinha nenhuma mácula, sobre ele não tinha nenhum pecado. O cordeiro foi imolado. E ele fala aqui, diante dessa sociedade, Jesus foi imolado diante da sociedade, diante dos líderes civis, diante dos líderes religiosos, aliás, com a aprovação popular da época. Da mesma forma que começa aqui, é a mesma forma que conclui a última aliança no sangue do Cordeiro Cristo Jesus, a nossa Páscoa. Por isso nós dizemos que essa é a nova Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa. Amém ou não amém? 10 pragas aqui do Egito, e nesse mundo antigo aqui, pagão, eles costumavam a contar o tempo com a lua, forma da lua. E ele está falando aqui, este mês vos será o principal dos meses. Eram as estações das luas que eles contavam, e aqui começa a ser contado como um tempo, como a gente conhece hoje, para um propósito na história. Amém? Começa ali entre o mês de abril, entre março e abril, mais ou menos é o tempo que ele está aqui passando. E naquele tempo ali é primavera no Oriente Médio, e é a data dessa grande libertação do povo de Deus, e que Deus escolheu para que os israelitas não agora ficassem mais escravos dos egípcios. Isso está acontecendo na Páscoa, ao qual eu falei aqui, acho que foi até no último domingo, chamando os irmãos para esse tempo, usando esse termo Páscoa, a pensar que é exatamente o que ele fala no verso 12, 13, que é passar sobre, o anjo da morte vem e passa sobre as ombreiras que estão com a marca do sangue, passa por diante dali. Então, daí vem um termo que nós usamos hoje como Páscoa. Deus, ele passou por ali, e olha aqui para mim, irmão, foi como uma ação da parte do próprio Deus, que
pessoas ainda confundem isso como algo sendo, né, não sendo de Deus, Deus livrando de um inimigo. Não, foi uma ação da parte do próprio Deus, foi justiça divina o que aconteceu. Vou repetir, ali foi justiça divina, as pragas vieram de Deus, e é Ele que está falando que vai passar e não vai ferir os que tiverem com sangue naquela porta, nos umbrais. Ele vai passar por cima. O sangue da cruz, presta atenção nisso, ele vai apontar para o juízo ou para a salvação, ainda nos dias de hoje. Esse é o Evangelho. Para o juízo, aqueles que, como desde aquela época, eles resistem e negam esse sangue. Nesse caso, sobre as portas, nos dias de hoje, sobre nós. Quando nós reconhecemos Cristo não só como um profeta qualquer, mas como esse libertador e salvador, nós reconhecemos, Ele é esse libertador, Ele é esse salvador. Nós entregamos a nossa vida para Ele, nas mãos dEle, e esse sangue passa a nos cobrir. E o mesmo sangue que livrou esses homens da justiça divina naquele dia, hoje o sangue do Cordeiro nos livra da justiça, porque Ele voltará. Ele veio para os pecadores, mas Ele vai voltar para os arrependidos. Preste atenção nisso. Jesus veio para os pecadores. Ele chega a dizer numa parte, ele diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, aqueles que precisam, aqueles que reconhecem a dependência. Mas ele é terrível, ele é um assassino, ela é uma prostituta. Eu vim para eles, para que haja conserto. Eu vim para que isso seja transformado na vida deles. Ele falou, mas a volta, Ele vem com os seus e é para um julgamento. Ele disse que ia vir e veio, que ia morrer, morreu, ressuscitar, ressuscitou, e Ele vai voltar. Eu não sei, eu vivo o contexto igreja e vida no Senhor. Eu não sei se você vive, o quanto você vive, não sei. Cabe a você. Mas quando eu falo isso, Ele vai voltar. Quando eu falo que tudo que foi falado aqui se cumpriu na história, irmão, olha aqui para mim. Se você procurar dados históricos, outros livros, você vai ver o que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15. Ele fala assim: e Jesus morreu, ressuscitou. Primeiro Pedro viu junto com os 12 discípulos, e depois 500 irmãos viram e deram testemunho deles. Alguns ainda estão vivos, alguns já dormem. Quando Paulo fala isso aos Coríntios, isso também está em alguns livros, Flávio Joseph, de história, que não estão, e pessoas que também não eram cristãs. Aliás, se fosse para sustentar, para mascarar um discurso de que Ele ressuscitou, eles não fariam do jeito que eles fizeram, porque do jeito que foi feito, era tudo que tinha para isso não ser uma verdade para os conceitos, principalmente da época. Quem é a testemunha? 2 mulheres. Não tinha peso nenhum, irmão, naquela cultura. Se fosse algo para ser de alguma forma construído, eles teriam escolhido a pior forma dessa construção. Ou seja, eles não estavam nem se lixando para aquilo que as pessoas queriam fazer desse Jesus ou não, o que eles não aguentavam, o que eles ficaram atônitos. Eles viram aquele momento, eles só queriam falar, ainda que eles entregassem as suas próprias vidas e corpos para ser queimados nos coliseus, nas ruas, eles não queriam deixar de testemunhar. Era muito mais lucro ficar quieto. Ou seja, foi algo grandioso que eles viveram a ponto de entregar suas próprias vidas
E quando nós dissemos, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, eu quero te perguntar, o nosso coração, num testemunho de fidelidade, é o mesmo? Por isso que eu falo com muito temor, irmão. Eu vivo o contexto. Mas quantas pessoas viveram o contexto igreja? Aliás, quando a gente pega Mateus 24, quando Jesus, você vê Jesus falando assim, ei, afaste de mim, eu não os conheço. Ele está falando para quem? Para os que viveram o contexto igreja. Porque o ímpio, ele não estava batizando, o ímpio não estava expulsando o demônio, o ímpio não estava orando em nome de Jesus. E é para esse grupo que ele está falando. Olha, o grupo diz, eu expeli demônios, eu fiz boas obras, ei, eu estava no culto, eu estava orando no seu nome. É para esse contexto que ele está falando. Ei, aparte de mim, eu não vos conheço. Quando, Senhor? Quando vocês desprezaram os meus pequeninos. Quando na forma litúrgica estava tudo ok, mas na realidade do coração, Deus deseja que nós o adoremos com todo o nosso vigor, com os nossos lábios, mas também com o nosso coração, mas também com quem a gente é quando ninguém está olhando, mas também quando nós estamos vivendo realmente essa aliança que começou tanto tempo atrás, da mesma forma digna, fiel, diante dos olhos dele, mais do que qualquer outro olhar, irmão, mais do que qualquer outro olhar. Nós não estamos cheios do Espírito Santo quando nós falamos em língua. Você está cheio do Espírito Santo quando você guarda a sua língua. Quando o nosso testemunho, como esse que nós estamos apresentando, ele é uma verdade em qualquer lugar, irmão. Que isso? É ser alguém perfeito, pastor? Não, irmão. Não tem ninguém perfeito. Muito menos aqui no nosso, não tem ninguém perfeito. Mas é um coração voltado aos princípios, valores e à verdade dele. É um coração que quando nós erramos, nós sabemos a quem recorrer. E nós recorremos. E nós voltamos lá e nós nos arrependemos. E nós vamos de glória em glória, tendo o nosso ser transformado. De glória em glória, tendo o nosso ser moldado segundo ao caráter de Cristo. Essa aliança, ela continua. Aqui não está sendo só estabelecido o tempo que começa a ser contado quando a gente sabe, mas aqui está sendo estabelecido o sacrifício que aconteceu também para a minha e para a sua geração, também para a última aliança ao qual nós fazemos parte. Vai lá comigo em Lucas 22. Lucas 22, abre aí. Verso 14. No seu título da sua Bíblia, a minha está assim, a última Páscoa. Está assim na sua também? Sei do Senhor. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Ele é
essa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sangue dessa última aliança. Foi através dele. É o Cordeiro que tinha que ser sem nenhum defeito. E ele foi lá e cumpriu esse propósito, irmão. E no final ele vai dizer: é por vós, é por vocês. Às vezes eu e você, queria chamar já os irmãos aqui do louvor. Vem cá. Às vezes nós recebemos, irmão, uma carta, uma mensagem, uma homenagem nas redes sociais. Uma mensagem ainda que seja no WhatsApp. Principalmente os pais, quando recebem isso dos filhos, quando os filhos são novos, que é muito mais difícil isso acontecer. E aquilo ali mexe com a gente, porque a gente sabe o quão importante que aquela pessoa é para nós. E você saber que uma pessoa que você considera, você saber, você ouvir dela como que você é importante para ela, isso te dá uma injeção de ânimo. Amém ou não amém? Você fica feliz ou não fica? Teve um irmão que estava conversando aqui e ele teve uma dificuldade com o filho, e num determinado dia o filho estava na escola e ele mandou uma mensagem. Ele mandou assim: filho, papai te ama. E aquele filho respondeu chorando. Parou a escola, parou tudo, parou a aula, parou tudo. Porque algumas coisas acontecem nesses relacionamentos que mesmo a gente sabendo, eu sei que aquela pessoa me ama, mas a gente ficou tão distante que agora parece que essa certeza não é tão forte assim. Parece que a convicção já não é mais a mesma. Amém ou não amém? E aí, uma coisa tão boba, como é que eu vou pensar, minha filha está aqui, que ela não me ama? Como que isso pode alcançar o meu pensamento? Claro que nós temos um bom relacionamento, nós estamos juntos, mas chega uma hora, um momento em que você recebe, você não está nem esperando, irmão, você recebe uma mensagem, ou se não ao vivo assim: pai, mãe, ou filho, filha, quero dizer o quanto que você é importante para mim. Cara, eu que sou chorão, acabou. Acabou, irmão. E pensar que nós temos a maior declaração de amor feita no mundo, que ninguém vai chegar próximo de fazer aqui, explícita para você e para mim. A maior declaração. Se você souber do mal que, vamos botar aqui de forma, é um exemplo, tá, irmão? Se você souber de um mal que eu fiz para você, talvez você, primeiro ponto, você vai sair da igreja. Segundo, talvez você nunca mais fale comigo. Terceiro, talvez a decepção faça você começar a denegrir a minha imagem. Jesus, sabendo exatamente quem você é, às vezes que você virou as costas para Ele, que você falou mal dele, Ele fala: eu só desejo estar mais próximo de você. Ele fala assim: o meu amor nesse sangue, ele não mudou. Eu fui àquela cruz por aquele filho que está lá tocando
para mim. Não, ele foi pelaquela cruz por você que várias vezes virou as costas para ele. Ele foi pelaquela cruz por você também, que sabe quem você é aqui na obra do Senhor. E muitas vezes você falou: não, eu não quero mais, eu me decepcionei com pessoas, eu não vou me enfiar no meio disso outra vez. Não. Ele fala assim: tá bom, mas eu te abraço do mesmo jeito. O meu amor por você, ele não muda por causa disso, porque você um dia tomou uma posição em mim, ou porque você não tomou. Eu continuo te amando da mesma forma e desejo essa aliança contigo do mesmo jeito. Ainda assim vale aquele sacrifício, porque eu te amei primeiro. Fui eu quem te amei. Agora, geralmente, presta atenção nisso que eu vou falar para você. Geralmente, a pregação dos pregadores do dia de hoje, ela para aqui, no que eu acabei de falar para vocês. E aí, a gente sai com aquele sentimento de que, glória a Deus, eu posso continuar da mesma forma, porque Ele me ama. Eu posso continuar seguindo assim. Geralmente, as pregações que você vai zapear aí no YouTube, elas vão parar aqui. Agora eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios, vai um pouquinho para frente aí, 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Verso 14, falando do zelo apostólico de Paulo. Olha aqui comigo, irmão. Verso 14. Tudo isso aconteceu, nós vivemos essa aliança, nós estamos sobre esse amor. Aí você tem que fazer uma pergunta: para quê? Por quê? Aí, nesse Paulo falando desse zelo apostólico, ele vai dizer assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. É aqui que acaba a pregação. Aqui que acaba o discurso do Evangelho. Porque nós sabemos de toda essa história, de toda a origem da Páscoa, de tudo que Ele deseja conosco em aliança. Mas não para por aí. Paulo está dizendo: olha, Ele morreu por todos. Amém. Ele fez o que ninguém poderia fazer. Ele foi lá e libertou da nossa escravidão, nos libertou, nos tirou de uma vida de escravidão. Sim, mas aquele que morreu e ressuscitou, ele vai dizer: para os que vivem, não vivam mais para si mesmo. O maior fruto que você vai ver na sua vida, o maior fruto de quem vive essa aliança com Jesus, o maior fruto de quem realmente se arrependeu, você vai ver uma pessoa que ela não vive mais para si mesma. O que é isso, pastor? É ficar maluco, virar um religioso, tirar todos os propósitos da vida que chamam de uma vida secular. Eu não uso muito esse termo. Para mim, a vida é a vida, irmão. E nós somos cristãos em qualquer lugar. A vida é na minha família, no meu trabalho. Tudo é para louvor do Senhor. Tudo. Qualquer lugar. Não é para você virar um religioso, maluco, fanático. Não é para você deixar isso tomar o seu coração e viver da pauta do dia. Não. Mas é para uma aliança de fidelidade.
na minha e na sua ação. Quando nós participamos aqui, como foi no último domingo, foi quando nós participamos aqui, isso não ser um ritual qualquer. Tem gente, você já viu, a maioria das igrejas, o dia de ceia fica cheio. Não entenderam o que é a ceia. Não, a ceia eu não posso faltar. Os outros cultos podem. A comunhão pode. O relacionamento em Cristo pode. Mas o rito religioso não. Que o Senhor quebre, irmão, toda a religiosidade do nosso coração, que nos aprisiona nesses dogmas, sabe? É importante, por quê? Porque é um memorial, foi Jesus. Você viu ali Jesus, Ele quem mandou, Ele que pediu, lembre-se de mim, façam esse memorial. Sim, é lógico que nós damos a devida importância, isso é muito importante, um tempo muito importante, assim como o tempo que nós temos de louvor e adoração a Ele, o tempo que nós temos de comunhão, o tempo que nós dividimos a nossa vida em Cristo uns com os outros, porque aquilo ali só representa o que na verdade deve ser o nosso cotidiano, tanto na nossa aliança em fidelidade com Ele, como na nossa aliança em